Mês da Justiça, do autoexame e da autorresponsabilidade. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre tarô, perfumaria e como é que a gente consegue se organizar na vida de uma forma mais simbólica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as energias que vão nos atravessar aí ao longo do mês de abril. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece já de curtir esse vídeo, porque me ajuda bastante aí na divulgação, na entrega desse vídeo aí para outras pessoas. Segundo a minha tiragem anual aí, esse mês de abril será regido pelo arcano. A justiça é essa carta que vai falar, obviamente, sobre justiça, né, sobre questões legais, sobre questões do que é justo, do que é certo, né, do que faz sentido. Mas é uma carta também que pede da gente um autoexame, né? Pede pra gente olhar pra nossa vida e ver aonde tá pesando, né? Porque uma carta que vai falar sobre a necessidade de equilíbrio. Ela traz aqui como elemento essa balança, né? Então, vamos olhar para nossa vida, vamos ver o que tá pendendo, né? O que tá pesando na nossa vida. Além disso, ela vai falar sobre a gente se responsabilizar pelo aquilo que é nosso, né? Sobre a nossa contribuição nas situações que a gente se coloca e que às vezes a gente acha que é apenas a vítima. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Um dos temas principais, né, dessa carta é essa necessidade de equilíbrio, de autoexame, de olhar para a vida e ver, bem, não tô dando conta de tudo, aonde é que tá pesando, o que não tá pesando, o que eu posso tirar. É interessante que a gente está vindo aí do mês de março, que foi regido pelo arcano O Mundo, uma carta que vai falar sobre finais de ciclos, sobre síntese, sobre percepção, sobre realização, sobre entendimento de propósito. Diante de tudo isso, agora é a hora da gente realmente agir. O que precisa ser tirado da minha vida, né? O que precisa, quais são os reajustamentos, né? E às vezes eu tiro algo, mas eu preciso fazer todo um malabarismo antes de reajustar as coisas para que eu consiga lidar com aquela situação, né? Então, por exemplo, um relacionamento acabou, mas você mora com outra pessoa, né? Às vezes não dá só para entender, pegar, arrumar a mala e ir embora. Quais são os ajustes que eu preciso fazer na minha vida para que eu consiga realmente me equilibrar, né, nessa situação. Então, eu estou precisando fazer uma terapia, né? Quais são os ajustes que eu posso fazer na minha vida para que eu consiga arcar com essa despesa? Eu preciso entrar numa dieta. Quais são as ações que eu preciso tomar para que eu consiga sustentar essa dieta? Então, assim, são questões práticas do dia a dia, né, de que a gente olha, mas que precisa, assim, primeiro um autoexame, de olhar, de pegar, às vezes até no papel mesmo, anotar e olhar para aquilo, se debruçar sobre aquilo, ver o que precisa ser feito, elencar o que precisa ser feito para que a gente consiga reajustar, realinhar a nossa vida. Um outro tema que aparece muito é a questão da autorresponsabilidade. Então, assim, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas relações que eu me coloco. Se eu cuido da minha alimentação ou não, né? Se eu cuido da minha forma física ou não, se eu cuido da minha vida financeira ou não. E aqui eu não tô falando de culpa. Eu não tô falando de que você é culpada por aquilo que acontece com você. Não é isso, né? Mas é sobre a gente olhar para si e entender, até de fazer esse balanço mesmo, até que ponto é meu, até que ponto é do outro. Então é uma questão de autorresponsabilidade, não de culpa. E essa autorresponsabilidade, ela tá relacionada em todos os âmbitos da nossa vida. Então, se você tem alguma dívida, esse mês é um mês interessante para você renegociar dívida. Se você tem alguma coisa na sua vida que você anda empurrando com a barriga, né? Que você anda se esquivando, se fingindo que não tá vendo, esse é um mês para encarar as coisas de frente, né? Então, olha, vamos olhar para isso aqui, vamos ver o que eu preciso fazer para tirar esse peso da minha vida, tirar esse débito, né? Essa pendência da minha vida, que pode ser uma conversa que você tá protelando há um bom mês, ou então aquele armário da bagunça, né, que vira um grande buraco negro que você coloca tudo lá, né, que você não quer lidar, né,
E aquilo vai se acumulando, se acumulando. Então esse é um bom mês para olhar para aquilo, para se responsabilizar pelaquele tanto de coisa que você tem naquele armário e olhar para aquilo e cuidando daquilo e descartando, né? Então é um mês sobre a autorresponsabilidade, ela tá nesse lugar, assim, sobre a gente fazer aquilo que precisa ser feito, de encarar a verdade, né? Acima de tudo, eu acho que a justiça traz um compromisso com a verdade, com aquilo que é certo, né? Um pouco dentro aí dessa autorresponsabilização, um outro tema que essa carta traz é a aceitação da causa do efeito. Então, tudo que acontece, tudo que a gente faz, toda ação e a não ação também é uma ação, ela traz um efeito que pode ser positivo ou negativo nas nossas vidas, né? Então é sobre olhar para isso e olhar, olha, isso aqui tá acontecendo por causa disso, né? Porque eu deixei de fazer isso, porque eu me esquivei disso, porque eu fiz isso quando eu deveria fazer aquilo. Então é sobre olhar para nossas vidas, né? E se autoexaminar realmente, assim, né? Sobre a gente ter consciência das nossas ações e das situações que a gente se coloca por causa dessas ações. Mas é uma carta também que vai falar sobre justiça, né? Que nos questiona, acima de tudo, o que é justiça, o que é certo, o que é a justiça externa, o que é a justiça interna, né? Se eu tô sendo justa comigo mesma, se eu tô sendo justa com os outros, se eu contribuo de alguma forma para que a justiça venha à tona em determinadas situações. Tudo isso são questionamentos que talvez nos atravessem aí ao longo do mês de fevereiro, do mês de abril, né? Entendendo que o que é justo para mim pode não ser justo para os outros, ou então aquilo que eu tenho como justiça, se ela não é coletiva, talvez não seja justo, porque um outro componente dessa carta é essa relação com a comunidade, com o coletivo. A justiça, ela se dá dentro de uma coletividade. E às vezes o meu desejo e aquilo que eu quero, ele não se alinha com o coletivo. E aí, isso é justo? Isso não é? Né? A vontade, né, individual, ela tem prevalência, né, nos desejos ou nas necessidades coletivas. Então, tudo isso pode ser questões que podem ser levantadas aí ao longo do mês de abril. E como é que a gente lida com essas situações quando elas se apresentam? Como é que a gente lida com a verdade? Como é que a gente lida com a nossa responsabilidade diante das situações? São coisas pra gente pensar aí ao longo do mês de abril. Acho que o último aspecto dessa carta aí é a questão das nossas decisões, né? Então, é um mês que decisões importantes precisam ser feitas ao longo do mês, e que a gente se veja aí pesando, né, prós e contras de determinadas situações, que a gente tenha que olhar para o nosso futuro, para aquilo que a gente deseja para o nosso futuro, que a gente tenha que determinar qual é a ação correta que a gente precisa tomar, se essa ação ela é justa com a gente, se não é. Então aí talvez seja um mês, né, de indecisões, de escolhas, né, e que essa questão do certo ou errado, do justo e do injusto, do individual e do coletivo, ela esteja tensionada ao longo do mês, né, e que a gente esteja ali tendo que balancear esses aspectos todos na hora que a gente faz as nossas escolhas. Então vamos lá, vamos para algumas ações práticas que a gente pode tomar aí ao longo do mês, de acordo com a energia da Carta da Justiça. Primeira coisa, examine sua vida, vê o que não está funcionando, vê o que está pesando, vê o que está difícil, vê como você consegue reajustar, realinhar, os diversos pratinhos da sua vida, né? Para que as coisas fiquem mais equilibradas. É um mês de voltar, né? De retomar um equilíbrio aí. Segunda coisa, ver aonde você... Sabe aquelas coisas que você vinha acumulando, né? Que você vinha enrolando para decidir, tá na hora de olhar para aquilo, né? Já não dá mais pra gente ficar se esquivando das coisas. Então, se tem um quarto para arrumar, se tem uma dívida,
Se tem uma conversa para ter, né, para fazer, bora fazer isso. Vamos lidar com as coisas de forma assertiva, de forma consciente, de forma madura e responsável, assim. Terceira coisa se você tem alguma questão legal, assim, né, de justiça mesmo, né, da justiça legal, é um bom mês para olhar para isso, ver quais são os processos, né, se é um processo, como é que esses processos estão em andamento, se é algo que você vem pensando em colocar em processo, fazer realmente, né, de olhar para isso e ver como é que as coisas podem se alinhar, se ajustar para que você consiga lidar com essa situação. Já perdi as contas. Acho que é quarta ou quinta coisa. Olha para suas relações, né? Seja de amizade, de parentes, né? Relacionamentos amorosos, né? Aonde ali você pode se responsabilizar pela situação que vocês se encontram, né? Essa pessoa pode contar com você, você pode contar com essa pessoa, né? Como anda, né? Essas suas relações. É um bom mês também pra gente se colocar em situações e em causas coletivas que falam mais do que só o nosso individual, olhar para nossa comunidade, ver o que essa comunidade precisa, aonde a gente pode auxiliar e estar de fato, né, com presença dentro desse coletivo e dessa comunidade. E é isso, no mais, é um mês pra gente se comprometer com a verdade, se comprometer com a honestidade, com os nossos princípios éticos e morais. Não é mês pra dar jeitinho, sabe? Não é mês pra gente tentar fazer as coisas por baixo dos panos, não é. Esse é um mês para que as coisas tendem a funcionar melhor, mais rápido e a longo prazo se a gente fizer as coisas do jeitinho certo. No termos da legalidade, da justiça, sem passar por cima dos outros e de acordo com a nossa ética. Entendendo que tudo que a gente faz tem uma causa e um efeito, né? Então, vamos fazer as coisas do jeitinho certo e vamos ver no que vai dar, tá bom? Equilíbrio, autorresponsabilidade, reexaminar essa nossa vida. Esses são os grandes conselhos aí do tarô para esse mês de abril. Se você gostou desse vídeo, aproveita, já compartilha com alguém que possa gostar também. Não esquece de curtir e, se você não é inscrito, de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.